Estamos nos últimos dias, irmãos. Gosto sempre de ressaltar sobre esse fato, sobre esse ponto da nossa agenda global, porque esses dias se iniciaram a partir do momento que o nosso Senhor se materializou e veio habitar entre nós, colocando em prática o seu plano de salvação e redenção. Quero ressaltar, neste momento, alguns pontos da trajetória do Senhor Jesus, levando a nossa cruz, carregando sobre ele os nossos pecados. E dentro daquele momento, irmãos, já naquele período ali mesmo, ele já passando pelo o julgamento injusto, sofrendo uma noite inteira, depois de ter sido esbofeteado, chicoteado, conseguindo carregar a cruz rumo ao Gólgota, o Monte da Caveira, por 3 quilômetros, levando aquela parte assim, aquela esquadrilha grossa lá, que era colocada sobre os ombros da pessoa que estava sendo condenada. Em meio àquela trajetória, quando ele estava cumprindo com o seu propósito, as pessoas estavam dando força para Jesus, eles estavam torcendo para que ele conseguisse terminar aquele trajeto. Os irmãos lembram desses personagens ali ao redor do Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que foram ver aquilo acontecer? O povo de Jesus em si, a Israel histórica, que estava aguardando o Messias, eles estavam lá dizendo: não, é ele mesmo, ele vai conseguir, ele nos representa. Como muitas pessoas falam hoje sobre certas pessoas em certos postos: ele me representa, ele está fazendo o que eu não consigo fazer. Eles estavam clamando a Jesus como um super-herói. Realmente esse homem é inocente, ele está cumprindo com tudo aquilo que vai nos livrar da condenação. Era esse clima que estava lá, era esse quadro que foi pintado nesse momento. Não, irmãos, e para todos vocês, é que eles estavam zombando do Senhor Jesus. Essas pessoas estavam o desrespeitando. Não disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Salva-te agora, salvou tantas pessoas. Desce da cruz e nós vamos crer que tu és o Cristo. Eles estavam escarnecendo do Senhor, escarnecendo mesmo assim, literalmente. Eles estavam colocando esse grito para fora. Era desta maneira que eles estavam tratando Jesus. E novamente à tona essa carneficina, todo esse assombro que Jesus enfrentou para nos livrar da condenação e reescrever a nossa história com Deus, e nos garantir uma segunda oportunidade de vivermos em comunhão com o Senhor. Porque já nessa terceira etapa daquilo que o apóstolo Pedro nos deixou, ele vai dizer que, já abreviando o final de todas as coisas, esses personagens, assim como no passado, eles também estariam antecedendo a volta do Senhor. Uma grande maioria dizendo: ele vai voltar, estamos aguardando, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, ele tem que ser temido, ele tem que ser adorado, ele tem que ser respeitado em todos os locais. Não, os escarnecedores. Lembre-se, meus irmãos,
Antes do fim, eles viriam. Eles estão aí. Antes do fim, virá os escarnecedores. Lembre-se, antes do fim virá os escarnecedores, aqueles que não respeitam a Deus. E no primeiro momento nós vamos ler do primeiro versículo ao 8, onde que temos acesso às seguintes informações através das Escrituras. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Ambas procuram despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos, sabendo que antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Pois de propósito ignora que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra. Estas foram tiradas das águas através das águas. Foi pelas águas que o mundo naquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra, desde agora, têm sido guardados ou entesourados para o fogo reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Amém, irmãos? Até o 7. Eu falei, amém, irmãos. Como eu já citei, diante dessa pandemia que todos nós temos enfrentado, temos passado juntos por esse momento de aflição, onde que inclusive uma das coisas que são ressaltadas agora é o valor da fé, da confiança, seja de como for as pessoas creem, em algo positivo, apesar do uso da ciência e da medicina, porque as pessoas pensam que tendo essa questão positiva, aí você está com alto astral para cima. Mas outrora, irmãos, um tempinho aí atrás, o que se foi visto foi as pessoas em pleno carnaval, em plena avenida, que é contraditório à avenida que Jesus ultrapassou, que foi a via dolorosa da cruz. Eles mostraram uma cena que, pelo menos no sul do Brasil, quase todo foi chocado. Sendo cristão ou não, as pessoas, a grande maioria, entenderam que aquilo foi um grande desrespeito. Jesus sendo surrado em pleno pódio pelo diabo, tomando uma surra e apanhando feio. Foi isso que aconteceu. Foi isso que todos viram em plena rede nacional. Expuseram isso sem medo, sem qualquer tipo de respeito. Não parando só por aí, as pessoas não pensando que aquilo era o bastante, eles ainda tiveram a audácia, a coragem, a grande ousadia de fazer um filme, uma paródia do Senhor Jesus, o demonstrando, o relatando como um homem sexual. Nós não estamos aqui descredibilizando os indivíduos, mas nós temos o direito de apoiar o comportamento B ou o comportamento C. Isso é o direito
expressão. Isso é fato, todos nós temos o direito de opinião. E eles colocaram Jesus lá sendo um homossexual. Isso é uma falta só de contexto, só questão histórica, muito grande. Porque se naquele período do primeiro século Jesus fosse um judeu homossexual e fosse declarado, automaticamente ele seria apedrejado. Era a lei. Não havia naquele período para os judeus, dentro daquela época, vivendo sobre a tutela da lei, aprovarem um homossexual. Eles seriam mortos naquele momento. Talvez os irmãos estão pensando assim: não, eles foram ignorantes, eles não conheciam esses fatos, eles não procuraram pesquisar a fundo sobre a história do judaísmo ou sobre quem Jesus é. Não, irmãos, isso não é só esclarecido em escola bíblica dominical. Para quem não frequenta, isso é visto até nas aulas de religião. Eles fizeram isso conscientemente. Eles fizeram isso para afrontar a fé cristã e os pilares de crença que nós temos. E por que eu contextualizei a palavra de Deus dentro desses primeiros momentos desse tópico aqui nós vemos? Simples, porque eles são escarnecedores. Eles desrespeitam a Deus e zombam da fé que temos. Entre tantos exemplos que nós podemos dar dentro da nossa própria vida cotidiana, no nosso bairro, ou na nossa cidade, no nosso município e tal, mas esses foram em efeitos nacionais. E esse filme que eu aqui estou citando sobre essa paródia do Senhor Jesus, onde que ele era um homossexual e José era alguém que foi traído por Maria, e lá eles descrevem, demonstrando, dizendo que ela não era virgem coisa alguma, pelo contrário, que ela era uma mulher da vida. Ela é o oposto de Maria Madalena. Ambas foram agraciadas, favorecidas por Deus. Mas eles quis dizer o seguinte, que na verdade, não é? Isso que nós cremos não vale coisa alguma. E eles anunciaram esse filme, que foi um choque de realidade para nós, dentro de um dia que é claro que chocaria ainda mais. Não foi só bastante simplesmente produzir o filme, lançar numa plataforma de streaming, que é uma das maiores do momento, inclusive depois dessa pandemia vale mais do que a Disney. Mas eles tinham um dia para isso. E o dia da agenda, o dia que eles tiraram, não foi qualquer dia. Pode não ser datado biblicamente, não temos pontos exatos desse dia, mas independente dos trâmites, do desenrolar, da onda histórica até aqui, dia 25 de dezembro, é o dia que, querendo ou não, todas as mentes estão sendo bombardeadas e se lembrando do nascimento do Senhor Jesus. E foi nesse dia que todos estavam voltados para esse marco da história, esse momento, esse dia que Jesus havia nascido, que eles lançam esse filme que foi essa banda. Onde que eles foram capazes de chegar? O que eles querem demonstrar com isso, irmãos? É mais ou menos como o gnosticismo que estava infiltrado no meio da igreja quando o apóstolo Pedro escreve essa segunda mensagem. E disseminavam suas heresias, ressaltando que Pedro aqui está contra-atacando os ataques que são internos, que vem de dentro para fora da igreja. É aquilo que tenta ser ramificado, infiltrado, vem como a sombra na surdina, que são de ensinos falsos. A primeira carta, o apóstolo Pedro vem para ajudar os irmãos, inclusive fortalecê-los, trazer esperança
externamente, lá fora. Toda a perseguição que eles estavam enfrentando. E uma das coisas que nos mantém firmes é que, mediante a tudo que está acontecendo, diante de tudo que está ocorrendo, o despertar, a lembrança que é sempre desarquivada é essa: que isso são sinais que estão antecedendo um grande dia que está para acontecer. Assim como eles pensaram, não, esse dia vai ser grande, quando nós soltarmos isso nesse dia, vai alcançar o Brasil e proporcionará no mundo. Também nós estamos tendo um dia aguardado. Por quê? Nesse período, muitos dos apóstolos já haviam morrido, inclusive martirizados. Já havia se passado muito tempo desde a ascensão de Jesus. Ele já havia vencido a cruz, ele já havia vencido a morte, ele havia sido assunto aos céus. E aí eles estavam aguardando a volta de Jesus. Até lá todos nós sabemos que os anjos mandaram eles anunciar essa notícia: ó, vão, o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar. Assim como o apóstolo Paulo falou, temos que continuar a vida. Não é questão de vender as coisas e parar de trabalhar e ficar simplesmente olhando para o céu e pensar que nós não temos um mundo material. Mas nós devemos estar atentos que Jesus está para voltar. E essas pessoas já haviam perdido a credibilidade nisso. Eles estavam dizendo, oh, essa promessa ela está caducando. Essa promessa ela não vai se cumprir. Essa promessa ela não vai acontecer. Jesus não vai voltar. Veja como a igreja está andando, veja como ela está lidando com os problemas. Cadê esse alívio que não acontece? Cadê a resolução desse problema que não aparece? E aí Pedro, ele nos apresenta alguns pontos. Os primeiros pontos são esses: os zombadores que virão antecedendo a vinda do Senhor, colocando dúvida a respeito desse assunto que eu aqui estou narrando. E aí eles falam que desde o princípio da criação as coisas estão como é. Todos nós entendemos que os céus e a terra foram criadas pela palavra de Deus. No princípio foi assim. Mas eu quero ressaltar aos irmãos, preste bem atenção. Desde que o primeiro casal pecou, nada permanece desde o princípio. Nada é como foi antes dentro do plano original de Deus. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Quem permanece desde o princípio, assim, antes das coisas serem criadas, é o nosso próprio Senhor, que não muda. Ele é a primazia, o princípio sobre todas as coisas. Ele é aquele que estava tanto no Antigo Testamento lá, sendo emanente na criação, como aquele também que é narrado por João no seu Evangelho, como aquele também que é citado na carta escrita aos Hebreus. Ele sim permanece sendo quem é. Da mesma forma que ele se apresentou no passado, ele se apresenta para nós hoje: o Filho, o Verbo, a palavra. Aí temos um contraponto. Dá para ver que as coisas continuam sempre a mudar, a sofrer ondulações. Por mais que o curso permaneça dentro do propósito de Deus, mas há ondulações nesse desaguar. Outro ponto de extrema importância, irmãos, por favor, se liguem nisso, é esse segundo exemplo que Pedro dá sobre aquilo que Deus fez. Ele já havia derramado o quê? Uma antecipação, um prejuízo no mundo antigo.
o dilúvio. No princípio, Deus já havia mandado um aviso sobre todo o descarne que os seres humanos estão vivendo. E não somente isso é um fato histórico do mundo antigo, narrado por Pedro, mas também é citado por Cristo Jesus em meio ao seu ministério, onde que ele diz que as pessoas na época de Noé casavam-se, davam em casamento, comiam, bebiam, até que um dia Noé entrou dentro da arca com a sua família e Deus mandou o dilúvio. E aí Jesus também diz que no período que ele estivesse para voltar, o mundo estaria da mesma maneira, da mesma forma. Por isso que Pedro, neste momento, ele está trazendo à tona, isso ele está levantando, ele está desmergulhando o mesmo assunto. Ele está falando que antes, tudo isso já havia sido dito pelos santos de Deus, quem? Os profetas, os ministradores. Depois deles vieram a segunda etapa do aviso de Deus, que foram os ensinos do próprio Senhor. Por fim, finalizando esse período, já dentro da ação direta do povo judeu, esse assunto continuou sendo repaginado, revisto, trago novamente para todos através dos apóstolos do Senhor Jesus, fazendo o quê? Lembrando as pessoas de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E é isso que o Espírito Santo está trazendo à memória a nós aqui nesta noite. Nos últimos dias, nós não vamos ter um despertar a respeito das Escrituras, onde que as pessoas estarão aguardando o Senhor Jesus, mas pelo contrário, nós temos vivido o momento da apostasia. Nós temos vivido tempo onde que as pessoas, elas não estão dando a mínima sobre a palavra de Deus. Mas nós, nessa noite, estamos novamente revendo tudo o que está para acontecer. Nós estamos esperando cumprir esta promessa. Nós estamos aguardando esse momento. Tudo está sendo preparado para o fogo e o juízo, inclusive a condenação dos ímpios. Como eu disse, todo ímpio ele é diferente do ignorante, ele é diferente daquele que até então não tem conhecimento pelo menos básico da palavra. Mas os ímpios são aqueles que conhecem a palavra, sabem quem é Deus, mas desrespeitam, se escarnecem. Eles não se submetem, eles são rebeldes. Eles estão malditos por causa disso. Se eles não mudarem, eles queimarão no fogo eterno, no juízo que está para acontecer.
Tanto que nós podemos ressaltar a respeito do Salmo 1, que todos aqueles que amam a palavra do Senhor vivem em prol daquele objetivo. Eles crescem e florescem amando a palavra de Deus. Eles não se escarnecem da lei do Senhor. Mas os zombadores, onde que eles têm prazer na sua zombaria, eles estão à roda dos escarnecedores. Eles são os ímpios. Lembre-se, antes do fim virá o Senhor. Esta promessa que Pedro desperta novamente os irmãos, que ele retraz, ele rediz novamente como ele havia feito na primeira epístola, é sobre isso, irmãos, onde que nós não podemos nunca desconsiderar isso, jamais, que é a questão do retorno de Jesus. Ele vai voltar. E nós não podemos perder a credibilidade sobre isso. Versículos 9 ao 12. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimarão, dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas são assim, destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Pois, por causa desse dia, os céus dissolverão pelo fogo, os elementos arderão e derreterão. Pois bem, irmãos, já nesse segundo ponto, por mais que nós, assim como os nossos antepassados julgam a promessa de Deus demorada, realmente o nosso Senhor, Ele é tardio para irá. O Senhor, Ele é tardio para irá. Ele não tem pressa para isso, apesar que a natureza ansiosamente espera o retorno do Filho de Deus e geme com dores de parto, para que o propósito do Senhor possa vir à luz. Mas o Senhor, Ele quer que todos venham ter conhecimento da verdade. O Senhor não faz nada sem antes dar o aviso. Ele quer que todos venham entender completamente aquilo que está para acontecer e aquilo que Ele está para realizar. O mundo antigo, ele foi submerso nas águas. Agora, o mundo está sendo guardado, atesourado, preservado para o dia do juízo, do fogo, onde que os elementos difundirão. Então, o mundo arderá em alta temperatura. E é interessante que esse efeito global, os irmãos se atentam por um detalhe que fala que atingirá os céus, as extremidades do cosmos. Não é o nosso céu, mas os céus, e toda a terra se dissolverá. Isso aqui passará, irmãos, por uma repaginação. Aqui passará por um filtro. Aqui passará por um estado de purificação. Para todos aqueles que estão desatentos, porque essa é uma citação que foi feita pelo Senhor Jesus e relembrada pelo apóstolo Pedro, é que Jesus, ele vai vir como um ladrão. Aí talvez as pessoas pensam assim: Jesus, ele vai vir assim em um momento onde que as pessoas serão pegas de surpresa. Mas na verdade, irmãos, isso aqui é despercebidos. Todo mundo aqui, nesse contexto, estará tocando a sua vida normal. É como está acontecendo agora. As pessoas já habituaram, elas já se acostumaram com a pandemia, não é isso?
usando máscara direito, já não estão nem lavando as mãos na mesma proporção, elas querem trabalhar, tocar a vida normal, estão ansiosas pela vacina, esse tipo de coisa, mas o problema, ele já foi aceitado. E é isso que acontece conosco. As pessoas padronizam, elas normalizam rápido, elas perdem aquela expectativa, e elas começam a seguir a vida cotidiana normalmente. Tudo passa a ser parte da experiência. E isso é o que está querendo dizer, que Jesus vai voltar no período onde as pessoas vão estar formando em faculdade, pais levando os filhos na escola, passeando, conhecendo lugares novos, se formando, se casando, dando em casamento, curtindo a vida, vivendo como se não houvesse amanhã, querendo fazer tudo mesmo e realizar as coisas que elas sonham e planejam. E aí, como um relâmpago que clareia os céus, Jesus virá em grande glória. Como um abrir e fechar de olhos, todos o verão. E infelizmente, os ímpios serão condenados e as nações lamentarão. Se as pessoas têm lamentado, irmãos, os mortos nesse tempo, elas vão lamentar muito mais depois que Jesus voltar. Porque elas não passaram pelo arrependimento. Para todos que têm vivido a vida dessa maneira, elas estão esperando o dia do juízo. Elas estão sendo preparadas para isso. Mas para nós, que tipo de pessoas que nós temos que ser até Jesus voltar? Como que tem que ser o nosso padrão de vida? Você já parou para pensar nisso? Como que você tem que estar vivendo? Pensa, como Jesus tem que me encontrar quando Ele voltar? Como que Ele tem que me ver na hora que Ele surgir, no soar da trombeta e no abrir dos céus? Quando já estivermos completamente no fim, Ele tem que nos achar vivendo uma vida humilde, realizando as coisas que Ele fazia. Ele tem que nos pegar, nos santificando, porque essa é a nossa maneira de nos preparar. Nós temos que ser santos como Ele é santo, porque o nosso Pai é santo. E aqui o texto citou que Jesus voltará para nos livrar dessa tragédia, desse fim tão tenebroso, e já nesse segundo momento fala que é o dia de Deus. O dia de Deus é o aguardado momento da volta, o retorno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se consuma nisso. A história, nesse nosso breve momento, fecha aqui, irmãos. Porque o que dá para entender, esse filtro é para acabar com toda a corrupção. Porque nós nos sofreremos, nós estaremos um novo céu e uma nova terra, onde não habitará a injustiça. Então até lá fica firme, até lá não perca o foco, prepare-se para a vinda do Senhor. Todos estão aguardando o momento de poderem sair dessa etapa que nós estamos vivendo. Não vem a hora do dia acontecer, acabou, está todo mundo imune. Mas nós, os cristãos, não vemos a hora de dizer: Ele voltou. A agenda, o dia é esse, se cumpriu. Jesus veio. Eu me encontrarei com Ele. Para nós que falecemos, estarei com Ele. Ou subiremos nos ares, ou Ele nos ressuscitará para estar com Ele. É isso que nós temos a aguardar. É nisso que nós temos que estar atentos. Nós não devemos estar ignorantes sobre a redenção do dia do Senhor. Porque, preste bem atenção, o tempo de Deus não é o seu tempo. O relógio de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. A forma de Deus trabalhar não é a nossa. Pode ser que está tardando para nós, mas não para
para Ele, porque Ele quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ele quer livrar o máximo de pessoas possíveis. Se pudesse, Deus salvaria todos. Não que Ele não pode, mas que cabe cada um dar credibilidade à mensagem e se render ao Senhor enquanto é tempo. E não rejeitar essa graça maravilhosa e se tornar também um daqueles que o Senhor escolheu de antemão, sendo Ele soberano sobre todas as coisas. Você já viu aqueles filmes que está assim na reta final? Tem ali um grupo de pessoas, está vindo assim um bombardeio em massa. E aí, assim, o pessoal está no veículo ali e tem alguém lá para ligar os motores. E aí o pessoal volta na hora e tal. E aí, a pessoa que é para levar fala assim: não, pera um pouco, cara, pera um pouco. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém lá que precisa ser salvo. Ele está esperando alguém pontar do meio daquele bombardeio, sair daquela fumaça, nem que fosse chamuscar e pular no barco para poder ir embora. E é isso que nós estamos fazendo, é levando as pessoas a entenderem que elas precisam se salvar, que o Senhor está pronto para ligar o veículo, pronto para nos levar, mas Ele está esperando mais alguém entrar, mais alguém fazer parte dessa embarcação, antes que o dia glorioso do Senhor Ele venha. Os zombadores, os descrentes, os materialistas, os gnósticos, os céticos, ignoram esse dia. Eles ignoram tudo aquilo que Deus faz, inclusive a maneira dele agir. Mas nós somos diferentes. Nós aguardamos ansiosamente o dia do retorno do Senhor, que acontecerá quando ninguém perceberá. O que dá para ver é que Deus está limpando tudo, acabando com a corrupção, para que possamos viver como dentro daquilo que Ele já havia previsto, que é o seu plano original, que é aquilo que Ele sempre teve para nós. Não dá para fechar os olhos a respeito sobre a redenção que está para acontecer. Até lá, volto a dizer que tipo de pessoa você quer ser, que tipo de pessoa você tem se tornado. Lembre-se, antes do fim, antes dessas coisas acontecerem, vem a promessa. A promessa é sobre o retorno glorioso do Senhor. Versículos 13 ao 18. Por isso, amados, quando aguardares essas coisas, esforçais para que sejais achados em paz, porém imaculados, irrepreensíveis. Considerai como a salvação, a paciência do Senhor, assim como o nosso amado Paulo, que também vos escreveu segundo a sabedoria que foi lhe concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, e que os ignorantes, inconstantes, distorcem, como faz também, como as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, que de antemão aguardais para que não sejais desencaminhados pelo engano dos homens, sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e eternamente. Amém. Nesse último ponto, irmãos,
o apóstolo Pedro ressalta novamente esses personagens que estavam desencaminhando os irmãos e distorcendo as Escrituras. Não é o que muito acontece hoje? É você não entender um ponto da Escritura e distorcer e entender conforme o seu próprio entendimento e aplicar conforme as suas próprias razões. Não é nesse universo contemporâneo que nós temos vivido, pessoas que o tempo todo estão distorcendo as Escrituras, como também antigamente. Distorcer mesmo é mudar a formação original daquilo. E Pedro falou que realmente Paulo escreveu alguns pontos difíceis de lidar, mas isso não era motivo para desconsiderar o eixo do negócio. Enquanto nós esperamos, irmãos, temos que nos esforçar, procurar sermos promovedores da paz. Nós não podemos perder a paciência na questão disso que está para acontecer. Temos que manter a nossa atenção e lutarmos contra tudo aquilo que é contrário a esse ponto de extrema importância, que é o retorno de Jesus, que inclusive muitos crentes também, podemos dizer entre aspas, estão desapercebidos sobre isso, não estão dando a mínima sobre o que está acontecendo, porque já se desencaminharam. O que você entende quando alguém diz: Beltrano desencaminhou a moça e não casou com ela? O que isso demonstra? Ele corrompeu aquela moça. Ele a corrompeu. Ele prometeu coisas para ela que eram mentiras. E depois que ele a ganhou, ele a maculou. Ele a sujou, podemos dizer, dentro desse contexto, e não limpou a honra dela. Jesus, ele nos limpou. Ele tem nos purificado diariamente e nos feito uma noiva imaculada, nos prometendo só aquilo que ele cumpre. Diferente com o mundo, que o tempo todo conta mentira, promete as coisas e muitos continuam lá. E na primeira dificuldade, quando estão vivendo com Deus, não resistem, não aguentam firme, não se esforçam, voltam atrás. É mais ou menos igual esse outro exemplo. O que dá para entender quando alguém diz: aquele rapaz levou o ciclano para o mundo das drogas? Aí o que nós falamos? Entendi, desencaminhou Beltrano. Beltrano estava ali, obedecendo os pais, estudando, e ele foi o que? Desencaminhado. Ele foi perdido em um caminho que só vai trazer destruição e morte. E quando as pessoas profanam, irmãos, profanam a palavra de Deus, que eles desvirtuam as outras pessoas, não deixem que elas experimentem, que elas se saciem da justiça e da graça de Deus. Bem-aventurado é você aqui nesta noite, que tem fome e sede da presença de Deus. Não desanime, aguenta firme. Considere a salvação. Não seja desencaminhado por ninguém. Olho no prêmio, olho na promessa. Ninguém pode estar corrompendo a nossa fé, ou nos levando a parar de nos santificar, nos fazendo sair dos princípios da palavra de Deus.
Então, portanto, cresça. O que é esse crescer? É desenvolver dentro daquilo que vem do alto, sabedoria que vem da parte de Deus. Se fortaleça e amadureça no conhecimento da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele exortou a Timóteo em certa feita. Timóteo, meu filho, foge da tentação da carne, mas portanto cresça e se fortaleça na palavra de Deus. E é isso que Pedro está ministrando. Então que nós possamos considerar a palavra de Deus, por mais que pareça ser demorada, mas Jesus virá. E sabe o que ele diz para nós aqui nessa noite? Eis que eu venho sem demora. Escute isso, não se esqueça disso. Eis que eu venho sem demora. E ele vem sem demora por sua causa, a igreja dele. Ele vem para nos buscar. Prepare-se, esteja pronto, sinta-se feliz nessa noite, fique firme na graça de Deus até ele voltar. Fica firme até ele voltar. Glorioso Deus, te agradecemos por esta última etapa da epístola que o apóstolo Pedro nos deixou, a segunda. Nesta noite é com o coração cheio de alegria e de paz no Senhor que nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de podermos sermos lembrados pelo seu Espírito, que em breve o Senhor virá para nos buscar. O Senhor não nos deixará nos perder nas trevas que esse mundo se encontra, na corrupção que está no coração dessas pessoas que são descrentes, incrédulas, apóstolas e também escarnecedoras, céticas a respeito da sua palavra. Pessoas que se corromperam, pessoas que se venderam, negociaram as Escrituras e abandonaram a graça do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque apesar de todos os nossos desacertos, apesar dos nossos levantar e cair, o Senhor graciosamente tem nos conservado. Nós não temos perdido a salvação porque é mérito do Senhor. Nós estamos com o nosso passaporte, com o nosso carimbo, pronto para estar com o Senhor por causa daquilo que o Senhor realizou por nós na cruz. É por isso então, ó Pai, que nós nos apegamos nas obras que o Senhor realizou, mas até lá queremos também te obedecer e fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede. Então que no nome de Jesus continue a fortalecer o seu povo, inclusive abençoar todos que estão dentro das suas particularidades. Nos leve em paz, assim como o Senhor nos trouxe, nos deu uma ótima semana, protegidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vão com Deus e até o próximo dia de culto aqui no nosso templo, se Deus quiser.